Ah, seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. E eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Rapaz, finalmente chegou o primeiro Palmeiras e Flamengo desse canal. Esperamos, né, Sequetinho? Quase 6 meses aqui e hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre o maior clássico regional atual do Brasil. Acho que dá para falar com tranquilidade, toda certeza. Né? E nós vamos relembrar aqui também alguns jogos que foram muito bons para uns, ruins para outros, e assim também. E vice-versa. E vice-versa, porque já aconteceu. O time grande tem disso, né, Sequeto? A gente se enfrenta aí muitas e muitas vezes, mas a gente, obviamente, vamos falar aqui também do jogão de hoje no Allianz Parque. 16 horas, não perca que vai ser jogo bom, hein? Tenho certeza. Então vamos lá, Sequetinho, vamos começar esse vídeo rápido aqui, esse pré-jogo animado pra galera, domingão antes do almoço. Então vamos começar falando de tempos pra trás, né? Vamos voltar ao longínquo 1999. Nesse ano, Palmeiras e Flamengo protagonizaram jogos lindíssimos mesmo, com placares bailarinos, disputa de título, eliminações em Copa do Brasil com muito e todos os jogos com muitos gols, né, tudo muito gol. E numa época, né, pra galera mais jovem aqui que tá chegando no canal, que não tava vivo nessa época, né, estamos ficando velho, né, cara? Estamos ficando velho. Galera, então assim, nessa época o Palmeiras tinha o melhor time do Brasil, né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro sequencialmente no começo da década. Um Palmeiras com dinheiro. Era o Palmeiras da Parmalat, né? O uniforme lendário do Palmeiras ali com os patrocínios. Filipão no auge, né? Ali do... Saudades do Filipão! Filipão no auge e o Flamengo já ao contrário, né? Um Flamengo mal administrativamente. Sempre teve muita mobilização de torcida, mas o time fracassava torneio pós-torneio, né? Conseguia ganhar no máximo ali um estadual. O último título relevante tinha sido ali em 92, em cima do Botafogo, um título brasileiro, mas ainda com aquele restinho da era Zico ali, né? Com o Júnior ainda ali fazendo muita diferença em campo. Então esses times se enfrentaram no ano de 99 em 2 torneios pesados. A Mercosul, diferente do que é a Sul-Americana hoje, mas era o segundo torneio, era o segundo torneio, mas era muito forte também, porque os times da Libertadores jogavam a Sul-Americana e nós tivemos um primeiro jogo no Maracanã, 4-3 pro Flamengo, um jogo, conforme você falou, né? Placar bailarino, empata, é jogo, é gol pra cá, é gol pra cá. O Palmeiras dando sangue ali, o Palmeiras não jogou relaxado nenhum daqueles jogos, até porque os torneios já tinham acabado, né? O formato era diferente, né? A Libertadores e a Copa do Brasil ia até o meio do ano e o segundo semestre ficava para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo normalmente conseguia ir bem nos estaduais e depois apanhava de todo mundo. Para quem é mais jovem, essa época assim, era engraçado, assim, complicado, diferente do que é hoje, né? O Palmeiras, como o Clebinho falou, era muito forte mesmo. O Palmeiras era campeão da Libertadores, né? Ganhou a Libertadores e perdeu o Paulista pro Corinthians, porque jogou a final do Paulista em meias finais da Libertadores. O famoso jogo das embaixadinhas, né? A embaixadinha do Edilson, depois porrada com o Paulo Nunes. Outros tempos. Exatamente. E o Flamengo, que geralmente não ia bem nas competições nacionais e internacionais nessa época. Ia mal em tudo. E ganhava, mesmo com o Vasco tendo um time muito melhor naquele momento. O Vasco rivalizava com o Palmeiras ali de qualidade de elenco, né? O Flamengo ganhava os estaduais. Mas nessa Mercosul é um jogo muito trágico ali pro palmeirense, porque acho que nenhum palmeirense que acompanhou aquele ano ali fala assim, pô, pro Flamengo a gente não vai perder, não. Não dá pra perder, não vão. O time do Palmeiras era muito, mas muito superior ao do Flamengo, mas deu ruim. Se a gente fizesse um comparativo com hoje, talvez mantendo o Palmeiras como campeão, é como se o Palmeiras hoje jogasse com um time ali de parte de baixo da tabela, fizesse a final da Libertadores, não em peso de clube, né, mas em termos de elenco, como se jogasse hoje, perdesse um título, talvez aí para um... Não sei, quem que a gente pode colocar? Talvez o Grêmio nesse momento de hoje. É um Grêmio, que é um clube grande, mas num momento ruim. Mas num momento ruim da sua história, né? Então, assim, uma coisa muito impensável e tomando muitos gols, né? O que é interessante, né? Porque o Palmeiras também fez muitos gols, porque foi um 4-3 e um 3-3, né? Não, a defesa do Palmeiras tinha Júnior Baiano, tinha Roque Júnior, Sampaio, Júnior Tartaruguinha, Arce, o Marcos no gol, era um time muito forte. Era um time muito forte e foi um jogo no final de ano, né? Já ali. Até o Paulo Nunes, quando faz o gol, ele coloca um chapeuzinho de Papai Noel. Outros tempos, né? Naquela época podia. Camisa com frase, né? Ele adorava, né? E o jogo no antigo
Parque Antártica, né? Parque Antártica lotado, também. Um outro clima de estádio, né, Sequeira? Era um outro clima, que o Allianz Parque está tentando voltar a ter. E aí, no final das contas, o Palmeiras perde o primeiro jogo 4-3, depois empata 3-3 em casa, correndo atrás dos resultados. Foi 1-0 Flamengo. Não. Palmeiras começa com um gol do Arce, né? E daí Flamengo empata, o Palmeiras... Então, assim, no final... O Flamengo vira, né? O Palmeiras vai correndo atrás, né? Vira de novo, e aí depois toma um gol de um jogador que nem... Ele fez um gol muito importante na história do Flamengo, mas ele não se consolidou como jogador de times grandes, que foi o Lê, né? Exatamente. No final do gol, quando ele faz, ele até chora ali, né? Na comemoração, bastante emocionado. Mas o Flamengo fecha aquele ano com um título muito inesperado. Muito inesperado, porque ganhar do Palmeiras naquela situação era uma coisa muito distante do que era a realidade do que o Flamengo conseguia apresentar em campo. E esse jogo foi uma vingança, né, Clebinho? Porque naquele mesmo ano, no meio do ano, o Palmeiras faz uma virada incrível contra o Flamengo na Copa do Brasil, nas quartas de finais da Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o primeiro jogo do Maracanã, se não me falha a memória, por 2-1. Alguma coisa assim. E aí vai com uma vantagem pro Allianz Parque. Chega a fazer 2-1 no Allianz Parque, aí, pô, quase que encaminha a classificação. Allianz Parque é foda, né? Allianz Parque não, perdão, no Parque Antártica. Allianz Parque na cabeça. No Parque Antártica. O Júnior faz o gol de empate. E ali no finalzinho, já com requintes de crueldade, o Euler, o filho do vento, baixinho, pequenininho, faz 2 gols de cabeça num bate-rebate danado. Não, é exatamente isso. Tipo assim, não é aquele o lateral cruza a bola na área e ele se antecipa ao zagueiro e faz, não, bate-rebate danado. E ele não fez um, ele fez 2 gols. 2 gols de cabeça minutos, né, separando os gols, já no finalzinho, já os 2 gols além dos 40 do segundo tempo. Sim. E não deu nem chance do Flamengo tentar fazer um golzinho porque tinha o gol qualificado, o gol fora de casa, o Flamengo classificaria. Tinha esses critérios. E assim, eu lembro, a minha grande primeira decepção futebolística foi 4 anos antes, foi o gol de barriga do Renato, aonde ali o jovem Clebinho entendeu que pessoas não gostavam do Flamengo gratuitamente, ou não gratuitamente, porque aquele título foi muito comemorado. E nesse dia, no pós-Palmeiras e Flamengo, né, eu tive um remake desse dia, porque na escola foi uma grandíssima festa com pouquíssimos torcedores do Palmeiras na escola. Tipo assim, até tinha alguns, mas poucos, né? Estamos em Minas, né? Exatamente. E aqui todo mundo torce para time do Rio, né? A gente está em Minas, mas é quase Rio de Janeiro. Exatamente. E assim, pô, foi doído, tá? Aquela desceu a marra. Então, aquele título da Mercosul ali, ele desceu muito, muito feliz, porque, nossa, era a chance de comemorar um título grande ali era muito pequena. E eu lembro que, inclusive, foi um título que eu tive que comemorar em silêncio, porque o meu irmão, no outro dia, faria vestibular para a faculdade de farmácia, que ele até foi aprovado, inclusive. Parabéns! Parabéns, Flavinho! E eu tive que ficar em silêncio, assim, aquela vontade de gritar, pô, caramba, fomos campeão. Não dá pra comemorar não, porque seu irmão tá dormindo, tem prova amanhã. E aí, assim, né, a gente falou agora de um momento feliz pra mim e triste pra você, né? E agora a gente vai voltar num momento que é triste pra mim e um momento que nós já nos conhecíamos, já fazíamos a faculdade de História, e que foi o Brasileirão 2009, que o Palmeiras liderou boa parte. E aí chegou na reta final e escorregou bonito. Exatamente. Mais um jogo onde o Palmeiras, até aquele momento, o Palmeiras ainda liderava o campeonato, se eu não me engano, ali o Flamengo ainda estava com alguns pontos à distância. O Palmeiras de Muricy Ramalho. Também com um time muito forte. O Palmeiras com Diego Souza, Wagner Love. O Wagner tinha acabado de voltar, né? Aquele menino que era o camisa... Cleiton Xavier, que tinha vindo do Figueirense para jogar o campeonato pelo Palmeiras. Palmeiras com aquele uniforme azul lindíssimo que vocês fizeram lá naquele ano. Tenho até hoje, cara. Ainda te cabe? Não sei. E o Flamengo ali na sua ascensão, né? Com Petkovic, Ronaldo Angelim, Adriano Imperador, Zé Roberto Cachaça. Então tinha um jogaço que eu não também, assim, ali eu acho que foi ali que falou, pô, dá pra ganhar. Quem ganhasse aquele jogo, acho que ganhava o campeonato. Dava pra ganhar. Tipo assim, falei, caraca, mas será que a gente vai conseguir ganhar do Palmeiras? E aquele jogo foi um jogo no Parque Antártico, onde Petkovic passeou em campo ali. Cleiton Xavier estava fazendo um campeonato muito bom. Era uma grande esperança ali de chute de longa distância, bola parada do Palmeiras.
E o Flamengo conseguiu fazer um jogo onde foi, inclusive, pouco ameaçado. O Flamengo jogou Sim, muito melhor que o Palmeiras jogou. ali. E esse jogo, né, teve uma curiosidade. Um gol olímpico, que foi um gol do Ronaldo Angelim ali, que o São Marcos falhou feio. Falhou feio. E um gol de jogada individual do Petkovic, muito bonito ali que ele fez. O Pet destruiu naquela reta final ali, né, cara? Jogou muita bola. E no final daquele jogo ainda teve um requinte de crueldade. Teve um açuquinha ali naquele jogo ainda, que foi o Palmeiras teve um pênalti a seu favor. E aí Wagner Love, que já era sabido flamenguista de coração, dele, né? Mas apareceu pelo Palmeiras, fez uma Série B de 2023, né? Muito boa pelo Palmeiras. Não, 2003. De 2003, muito boa pelo Palmeiras, onde ele apareceu de fato ali pro futebol, ou seja, ele tinha todo um carinho com o clube, tava voltando da Europa, e ele bateu o pênalti lá na piscina, rapaz. Né? E aí, pô, todo mundo falou, perdeu porque é flamenguista, o torcida do Flamengo, né, já criou vários memes naquela época ali zoando, e no ano seguinte ele foi parar do Flamengo mesmo. Filha da mãe. Como gratidão, o Wagner Love apareceu no Flamengo com o Império do Amor, que é o pior nome de duplo de ataque que já existiu no futebol brasileiro. E acabou não dando muito certo também. Depois o Adriano foi embora. Aquele time. Mas o Wagner Love fez muitos gols no Flamengo. A passagem do Wagner Love, assim, ela foi apagada porque o time e o clube era muito mal administrado, mas ele, individualmente, ele foi muito bem. E agora não tem como a gente falar de Flamengo e Palmeiras. Agora vocês têm que ficar triste. Eu acho que toda a torcida do Flamengo fica muito triste, porque esse foi a maior disputa entre os dois clubes, né? A Libertadores 2021. E, pô, a minha cara aqui já diz tudo, né? Foi um momento muito feliz para todos os palmeirenses. Eu azucrinei, a gente está gravando aqui na minha casa, eu azucrinei esse condomínio aqui. Eu sou um dos poucos palmeirenses daqui. E me azucrinou também, só para constar, ele me azucrinou também. E aquele negócio assim, né? A gente estava até trocando essa ideia antes, né? O Clebinho falou, mas não foi um amasso. Mas não foi mesmo. Não foi. Não foi aquele jogo que foi assim, foi um amasso. A gente até discorda, para mim o jogo foi ruim. Não, eu discordo, eu não acho não. Para mim o jogo não foi de um bom nível técnico, eu acho que os dois times estavam muito nervosos. O que eu acho que fez a diferença, o Palmeiras entrou taticamente mais certinho, né? Tinha um treinador ali que já tinha um domínio do seu clube. E um trabalho jamais acontecendo, né? E o Renato perdido na beira do campo. Renato perdidaço. Assim, uma das minhas grandes críticas ao trabalho do Renato é exatamente essa... Pô, o Abel é um técnico moderno. Podemos falar com o Renato. O Renato, naquela final, ele já tinha mais de 20 anos que ele era treinador. Assim, parecia que o Renato era um amador e o Abel Ferreira na dele, assim. Não que o Palmeiras teve a sua vida facilitada, mas o Palmeiras sabia o que estava fazendo em campo. É isso. Eu acho que a diferença é essa. O Palmeiras taticamente sabia onde o Flamengo ia tentar explorar. Claro que, apesar de saber, você não tem como fechar tudo, né? Não, e o gol do Palmeiras, né, o gol do Rafael Veiga, foi certinho a jogada em cima das costas do Felipe Luiz, que também não fez uma final de Libertadores boa, assim como ele não tinha feito uma final boa e praticamente foi o técnico depois que saiu, né? Sim. Eu também, né? Exatamente. Ali o Renato pediu do Felipe Luiz de auxiliar ali, quando o Felipe Luiz foi substituído. E, assim... Ele é um jogo dolorido pro Flamengo. Eu acho assim, ambos têm um título sul-americano grande em cima de cada um. Mas, obviamente, a Libertadores é muito maior, muito mais relevante, né? E assim, a Mercosul, ela não teve requintes de crueldade. Porque foi um jogo franco. Sim. Foi um jogo franco. O Flamengo fez um segundo tempo bom contra o Palmeiras, conseguiu empatar ali num lance que até hoje eu acho que o Everton falha, né? O Everton falha no gol do Gabigol ali. Acho que era uma bola defensável, não é um gol que você vê sair toda hora, assim. E aí depois o Michael perdeu a bola do jogo. Você que até fala, Clebinho, você fala que perdeu, cara, mas você tem que lembrar que era o Michael que tava com a bola. Não era o Pedro, não era o Gabigol, não era o Bruno Henrique. Se fosse essa mesma bola no pé do Gabigol ali, com certeza era caixa. Ou do Pedro, né? Até porque, cara, era uma bola boa para um canhoto chutar ali, né? O Michael é destro. Apesar de vez em quando parecer que tem duas pernas esquerdas. E aí foi pra prorrogação, onde o Flamengo faz uma prorrogação até um pouco mais intensa. Acho que o Palmeiras cansou naquele jogo. Mas é ele. Termina isso. O Andrés, né? Aquele lance que todo palmeirense ele sabe exatamente o que aconteceu, como aconteceu, a velocidade que aconteceu. O flamenguista também, né? Eu vi aquele lance em câmera lenta. E aí o Deivinho, né? Vai lá e a gente vai falar isso também, né? O Deivinho, em jogos de brasileiro,
Foi com gols dele que o Palmeiras venceu o último jogo sobre o Flamengo em 2017, hein? Bastante tempo já. E aí o Deivinho faz esse gol, cara, e entra pra história, ele comemora pra caramba, né? Faz lá o símbolo até da torcida do Vasco, né? Comemorando e tudo mais. A torcida do Palmeiras engolindo a torcida do Flamengo no estádio. Isso foi uma parada que, assim... Ventou muito, segundo o Paulo César. Ainda é engasgado essa postura ruim da torcida do Flamengo. O show que a Leila deu, né? Conseguindo fazer muito da mancha, né? Muito dos organizados do Palmeiras, assim, fizeram uma festa muito mais intensa que a do Flamengo. Eu não acho que existe essa diferença entre as duas torcidas, assim, comparado, mas no jogo da Libertadores fez muita diferença. Fez muita diferença. Até se especulou na época ali, a torcida do Palmeiras foi antes ao Centenário, conversou com a torcida do Nacional para ver onde a torcida do Nacional fica, para ficar no mesmo estádio, para fazer mais barulho. Então, o palmeirense, ele preparou melhor, né? Exatamente. Preparou melhor. Foi assim, depois nós tivemos outros jogos importantes entre os dois clubes, Sim. mas esse com certeza é o maior da história. A vitória é nossa. E vocês que corram atrás aí agora. Tô engasgado até hoje, assim, eu ainda tenho esperança que eu vou conseguir dar esse troco no Sequeta ainda aqui. Vamos ver se vai ser esse ano. Acho que não vai ser esse ano, porque eu acho que se o Flamengo não mudar de muita postura na Libertadores, eu acho que o Flamengo não vai conseguir avançar e eu acho que o Palmeiras vai. E Libertadores depende muito de bolinha também, porque vai que a gente se pega antes, né? Esse que é o problema. O Palmeiras nunca dá muita sorte em sorteio, não, apesar de falarem o contrário. Né? Mas agora a gente vai encaminhar para o jogo de hoje, dia 25 de maio de 2025, aonde o Palmeiras, líder do campeonato, o Flamengo está em terceiro, né? Está em terceiro, mas com a mesma pontuação do Red Bull, é isso? Eu acho que ele tem um ponto a menos. Acho que um ponto a menos, né? Isso. E... não tem certeza? Enfim, depois a gente olha. Depois a gente olha a tabela, Agora eu fiquei na dúvida aqui. Mas tende a ser um jogaço. Flamengo e Palmeiras geralmente são jogos tensos, né? Não são jogos plasticamente muito bonitos. Mas eu acho que o momento dos dois times... até o Flamengo não pode deixar o Palmeiras desgarrar. Sim. E o Palmeiras vai querer desgarrar. Né? Então, acredito num jogo um pouco mais franco do que a gente viu, pelo menos, nos últimos anos aí. O Palmeiras não tem se dado bem contra o Flamengo. É um dado muito estranho para essa fase tão vitoriosa, vocês estarem tanto tempo sem ganhar da gente dentro de casa, né? Sim, em vitória dentro de casa ou fora de casa, desde 2017 que a gente não ganha no Brasileiro. A última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo ano passado na Copa do Brasil não gerou nada, né? Foi 1-0, a gente acabou eliminado. E os dois times vão com o que tem de melhor, né? Tem alguns jogadores que estão suspensos ou lesionados, que não vão poder jogar, mas aparentemente os dois times vão com o que tem de melhor, com o Flamengo parece poupando o Pedro para a Libertadores, né? Eu acho até um pouco por conta do esquema também, sabe? O Felipe Luiz, tipo assim, o Pedro tem que ser poupado por conta da volta da lesão, então... E o Felipe Luiz tem feito as saídas do Flamengo, né? O time que sai a campo, marcando muito intenso a saída de bola dos times, né? Não sei se vai ser essa postura. A suposta escalação sugere isso, né? Que o Pedro vai começar o jogo do banco. Se eu sou o Palmeiras hoje, a minha pré-eleção, a minha preparação para esse jogo teria que ser de muita intensidade. Porque, tipo assim, é um jogo bom para ganhar do Flamengo, porque o Palmeiras pode jogar no meio da semana agora com o Sub-15 da Libertadores, que tá tranquilo. O Flamengo tem um jogo que, apesar de tecnicamente ser mais fácil contra o Tátira, ele precisa fazer saldo. Ele conseguiu um 2-0 contra a LDU, que deu um respiro na Libertadores, mas precisa fazer saldo para garantir a Libertadores. Ou seja, o Flamengo vai jogar intenso contra o Palmeiras, mas tem que jogar intenso contra. Então, assim, se eu fosse o Palmeiras, eu aproveitava a chance que tem hoje. O ideal é o Palmeiras ir com o que tem de melhor mesmo, com o que tem de melhor fisicamente também, porque acho que vai ser um jogo de muita imposição física. Vai exigir muito. Então, aproveitar que o Flamengo não adianta, assim, claro que hoje os jogadores do Flamengo estão focados no Palmeiras, mas com certeza ali já tem, vamos pensar na quarta-feira, porque quarta-feira não pode, hipótese alguma, acontecer uma tragédia. Exatamente. E Libertadores, né, cara? Se o Flamengo ficar fora da Libertadores, Nossa Senhora, é um vexame gigantesco. Então, o Flamengo, com certeza, os jogadores estão focados no jogo de hoje, mas tem já uma pontinha pensando lá. É quarta-feira, né? Quarta-feira. É uma pontinha pensando quarta-feira. E o Palmeiras, quarta-feira, vai jogar só para cumprir tabela, porque já é a melhor campanha da Libertadores. O primeirão já tá tranquilo, tá suave. Você quer arriscar um palpite? Cara, vou arriscar um palpite, sim. Eu concordo, acho que vai ser um jogo intenso.
E eu vou chutar hoje um placar de 2-2. Eu acho que vai ser jogo com gol, não vai ser jogo com pouco gol. E o Flamengo correndo atrás do Palmeiras. Eu acho que não vai ser o contrário. Tipo assim, o Palmeiras correndo atrás do Flamengo. Eu acho que a gente vai conseguir tirar o empate de vocês. Esse é meu palpite. Assim, empate em Palmeiras e Flamengo eu sempre achei uma boa pedida, né? Porque são dois times muito fortes e acabam assim... O jogo geralmente não avança, são raros os momentos que um domine demais o outro, né? Sim. E aí, nesses jogos, sim, às vezes acontece um placar mais elástico, ou um time igual, né, naquela Copa do Brasil, o primeiro jogo lá que o Palmeiras não apareceu no campo, sim. E aí o Flamengo fez 2-0, 2-0 ficou pouco. Ficou barataço. Mas assim, são mais exceções do que regra. Mas eu tô confiante hoje, hein? Eu vou arriscar um 3-1 Palmeiras. Tem que estar confiante mesmo. E assim, o Flamengo não vai, eu não acho que o Flamengo vai pôr o pé na dividida forte. Igual você falou, vai pensar no jogo de quarta-feira. Então, o Palmeiras, eu tô falando, se tem um jogo que é bem propício pro Palmeiras ganhar, é o de hoje. Mas eu nunca vou torcer, nunca vou torcer para isso. Então eu acho que sair com um empatezinho hoje eu tô bem satisfeito, até porque o jogo do segundo turno vai ser no Maracanã e aí as coisas já vão estar mais andando. E eu vou ser sincero, tá? Assim, eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo de 3-1, foi o que eu falei. Mas lá internamente eu acho que o Palmeiras trabalha com a opção do empate. Por quê? Porque se o Palmeiras manter 4 pontos do Flamengo... Já é bom, né? Já é bom e daqui a pouco tem a parada do Mundial. Os dois clubes só tem mais um jogo para fazer. Então, no máximo, o Flamengo vai conseguir tirar 3 pontos, ficar 1 ponto ali, e o Palmeiras mantém a frente do Flamengo. E aí, depois de voltar do Mundial, muito provavelmente vai estar muita coisa diferente. Até porque os outros clubes que não vão para o Mundial vão jogar mais um jogo de brasileiro e vai ter contratação, vai ter perda de jogador. E aí, manter uma vantagem para o pós-mundial seria muito importante para o Palmeiras. Acho que internamente ali o empate está sendo bem tratado. É isso. Então, pessoal, a gente está subindo esse vídeo daqui a pouquinho aqui, ó. A gente vai tentar fazer ele antes de 1h da tarde. Está disponível aí para vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. É muito importante para nós. Faltam 5 coleguinhas só para a gente chegar na nossa meta de 500. Então vamos aproveitar esse Flamengo e Palmeiras. Vamos conseguir mais inscritos aí para o canal. Se inscrevam nas nossas outras redes sociais, né? O Instagram tá pequenininho. Vocês estão deixando a gente na mão no Instagram. Vamos nos inscrever lá no Instagram também. Estamos disponíveis no X, no TikTok, sempre tem conteúdo curtinho, sempre tem uma opinião maneira lá para dar para vocês. Muito obrigado mais uma vez, bom final de semana para vocês. Então, valeu!